Sejam muito bem-vindos ao 19º episódio, penúltimo da primeira temporada, e começamos o encerramento com chave de ouro. Tenho a honra de receber um grande amigo. Posso dizer que talvez seja um dos caras que mais me motivou a ser melhor como pessoa nesse mundo. Foi um grande presente que eu recebi nesse mundo da mentoria e vocês vão ter o prazer de conhecê-lo um pouquinho melhor hoje. Eu digo só um pouquinho porque precisaríamos de umas 3 horas só de bate-papo com ele. É um cara fenomenal e eu não vou fazer muita apresentação. Eu tô honrado porque ele veio direto do Piauí para gravar com a gente. Vocês têm ideia da importância que eu fico quando acontece isso? Meu querido irmão, seja muito, muito bem-vindo. Que honra ter você por aqui. Obrigado por ter vindo. Fez boa viagem? Perfeito. A viagem foi bem tranquila, né? Não deu para dormir muito, mas assim, estou totalmente lisonjeado de estar aqui hoje. E eu não me canso de dizer, de falar quantas vezes eu me manifestei no grupo e me manifestei em todas as oportunidades que eu tive. A gratidão que eu, né, personificado, tenho por você ter aparecido na história do Barbosa e Paz, né? Tanto eu como meu sócio. Realmente dizemos que foi um divisor de águas. A partir daquele momento existia um escritório antes. Existia um escritório off. Tava dando certo? Tava. Mas estava dando certo de um jeito que a gente podia ir bem mais como ainda podemos. E é incrível chegar e te dizer que o ano de 2024 a gente bateu o recorde de faturamento. E com certeza teve total participação do Cabral. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. A gente vai conhecer essa história, porque vocês já eram gigantes lá, agora vão ser gigantes no Brasil inteiro e daqui a pouco no mundo. Mas vamos começar pelo que as pessoas ficam mais curiosas. Quem é Igor Barbosa? Perfeito. Igor Barbosa é um advogado de Teresina, Piauí. E iniciando um pouco a história, é importante a gente trazer quem é Igor, né? E por que essa paixão pelo direito do trabalho, que hoje eu estou representando a pasta trabalhista do escritório. Pode-se dizer que eu nasci dentro da Justiça do Trabalho. Muita gente questiona isso. Como assim tu nasceu dentro da Justiça do Trabalho? Minha mãe era servidora de uma televisão lá em Teresina, ganhava, salvo engano, um salário mínimo na época, e morava junto com meus avós, né? Num bairro chamado Parque Piauí. Quando ela engravidou de mim, por graça de Deus, existe aquela expressão que eu vou citar várias vezes aqui nesse podcast. A gente coloca o pé e Deus coloca o chão. E naquele momento ela passou no concurso do TRT 22. E aí ela entrou grávida de mim. Ou seja, eu entrei literalmente no TRT 22 dentro da barriga da minha mãe. Antes de nascer, você já estava envolvido com a Justiça do Trabalho. Com certeza. Mas pelo menos não era pedindo os meus direitos, né? Deu o direito dela. Mas foi uma mudança de vida. Uma mudança de vida. A partir daquele momento, ela pôde proporcionar uma vida melhor para os meus avós. E eu tive acesso a uma das melhores educações em razão da minha mãe. Então, a minha mãe hoje sempre vai ser um ponto e sempre foi uma fortaleza que, com certeza, eu devo tudo a ela. Se hoje eu sou o que sou, eu devo à minha mãe. É muito legal quando a gente tem esse reconhecimento e entende da onde a gente veio, né? Eu fico emocionado porque eu também devo tudo a minha e falam, você é o filhinho da mamãe. Sou, com muito orgulho, fui criado por ela, então eu entendo a emoção que você está falando e parabéns. Com certeza. Que bom honrar aqueles que fizeram por nós, né? E é merecido. Bacana demais. Aí, beleza, você nem era nascido e já estava envolvido com a Justiça do Trabalho. Quando que você decidiu fazer direito? Qual foi a virada de chave? Ou sempre foi você advogado? Como que foi isso? Perfeito. Na verdade, não. Eu tinha essa paixão pelo direito porque eu admirava, assim, eu já sabia a importância da Justiça do Trabalho na nossa vida. A partir daquele momento, como eu bem retratei, mudou completamente a vida da minha mãe e ela sempre deixava isso bem claro para mim, que a Justiça do Trabalho me proporcionava aquela vida. Então, assim, eu sabia de uma coisa, eu queria trabalhar lá, na Justiça do Trabalho. Assim, eu não tinha a pretensão de ser advogado, mas a vida foi me levando para esse caminho que hoje eu sou totalmente apaixonado. A gente passou por algumas dificuldades financeiras, passamos por 2 episódios que ela teve câncer, e aí eu tive que amadurecer bem antes do que era para ser, e praticamente minha mãe perdeu tudo, né? Perdeu o apartamento, perdeu as poupanças que ela tinha, ficou com um empréstimo consignado absurdo. E aí eu sabia de uma coisa, eu queria fazer direito. Mas na época eu queria ser juiz do trabalho. Só que no 3º ano do ensino médio,
ela teve câncer pela segunda vez. E dentro disso, ela veio uma crise financeira absurda que já vinha assolando, porque ela tentou ser empreendedora, acabou sendo roubada pelos funcionários, e, enfim, causou um desastre. E foi nesse momento que eu tive que assumir o quê? Eu tive que assumir o cuidado dela com a saúde e tive que assumir o cuidado financeiro, que estava uma lástima. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu reverter isso. Mas, na época, como eu queria direito, as melhores faculdades de direito no Piauí, na época, era o Instituto Camilo Filho. Fui aprovado, a única chance que eu pude estudar na época, em razão da doença dela, eu só foquei nessa faculdade. E então, ela conseguiu, com muita dificuldade, pagar a matrícula. Ela falou, filho, eu vou ter muita dificuldade da gente pagar essa faculdade. Eu, não, mãe, não tem problema. A gente vai dar um jeito. E foi quando a gente também teve uma mão amiga, né? Teve uma deputada na época, chamada Ana Paula, que eu criei um laço de amizade, porque uma amiga da minha mãe era a melhor amiga dela. Ela, além de ter ajudado em uma das cirurgias da minha mãe, quando eu relatei a história para ela, enfim, e ela me deu a primeira oportunidade de trabalho, que foi ser técnico de informática na Assembleia Legislativa do Piauí. Vocês me perguntam, eu sabia alguma coisa de informática? Não, mas eu precisava daquele dinheiro para poder pagar a faculdade. E, cumulado a isso, eu dava aula particular, né? Para poder... Aula do quê? Aula de reforço. Eu dava aula de matemática, enfim. Você sempre foi um cara muito estudioso, muito aplicado, né? Sim, sempre fui muito estudioso. Sempre fui muito estudioso. Na raça mesmo. Não tinha opção de não ser, né, meu irmão? Tinha que fazer o negócio acontecer e ia. Aí você me pergunta, cara, isso aí que tu passou, né? Realmente foram situações bem dolorosas, né? Mas hoje em dia eu aprendi um termo chamado gratidão. Gratidão gera gratidão. Uhum. E ela sempre me ensinou assim, honra quem te honra. E eu acho que a gratidão, junto com a humildade, são os dois momentos, os dois sentimentos que evoluem muito o ser humano. Então, assim, se talvez eu não tivesse passado por essa dificuldade toda, eu não tinha feito um curso tão aplicado como eu fiz, e talvez eu não estaria onde estou hoje. Pelo fato de você ter amadurecido muito cedo, infelizmente, por conta das coisas que aconteceram, também te gerou esse senso de responsabilidade de uma forma imediata, né? Você não tinha tempo para perder em baladinha de faculdade, em boteco, tinha que ir fazer o negócio acontecer, né? Porque eu precisava realmente estar ali. Claro que a gente tem que curtir em algum momento. A mentalidade da aula de reforço, né, é sobrar alguma coisa para sair com os amigos, né? E tá certo. Que é a válvula de escape. Exatamente, tá certo. Na verdade, você trabalhava para isso, né? Isso. Você trabalhava para conseguir gerar até o seu conforto. Também ninguém vive 100% do trabalho. Não existe isso, né? Tem que ter uma recompensa, qual é que seja. Não, incrível, maravilhoso. Cara, eu já era teu fã. Tô emocionado, se eu chorar nesse episódio aqui. Esse o próximo, para mim, são muito especiais, porque são dois caras que eu tenho como amigo pessoal e vieram de longe para me ver. Então, hoje eu tô num dia bem emocionado. Mas assim, cara, como é gostoso ver alguém que venceu pela própria raça, sabe? Tipo assim, você não teve um padrinho no direito. Não houve. Você viu o que você queria e foi buscar. Não houve. Mas não foi fácil. De modo algum. Porque quando a gente ouve essa história do herói, história do herói não é que... Embora você seja um herói para mim, meu herói não usa capa, ele vem lá do Piauí. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. A história do herói é aquela história que a gente até usa para storytelling, né? Quem tá criando conteúdo é muito importante ter. A história do herói no storytelling é aquela pessoa que enfrentou alguma dificuldade muito grande, lutou, mostra o caminho, superou e venceu. Você acabou fazendo isso na sua vida. Foi necessário. E eu sou muito grato por isso. Então, assim, eu já entrei na faculdade com aquela mentalidade. E prestava muito atenção. E entendi o seguinte, eu estou estudando com meus futuros colegas de trabalho. Então, assim, ou eu me porto como eu quero que eles me vejam, ou eu vou ter dificuldades lá no futuro. Então, assim, eu era um cara que eu era um nerdzinho. Eu sentava lá na frente, eu levava meu notebook, eu anotava até o cuspe do professor. Então, assim, eu fui um cara que... Eu terminei a faculdade como a segunda melhor nota. Na época da faculdade, eles colocavam as 10 melhores notas, né? E eu sempre tentava ficar entre os 3 primeiros. Eu nunca consegui, mas eu sempre ficava em quarto e quinto. Porque os 3 primeiros, eles devolviam a bolsa. Ou seja, o que eu pagava de faculdade devolvia. Eu precisava daquele valor. Uhum. Mas, enfim, eu sempre me esforçava para ficar lá. Eles pegavam todos os 10 períodos e pegavam a melhor média, né? E aí eu sempre figurei nessa lista. O que foi bom porque...
embora o dinheiro seria interessante Sim. também, né? Mas fez você adquirir uma bagagem Com certeza. técnica muito grande. A prática Com vem certeza. depois, mas a técnica também é muito Absurdo. importante, né? De modéstia à parte, eu sempre foquei muito nisso. Eu sempre fui um cara muito estudioso, como a gente já tinha mencionado. Então, eu fiz essa faculdade como se fosse a chance da minha vida para poder mudar e transformar isso. Eu queria, assim... Eu sempre fui muito ambicioso. Então, eu entendi, minha mãe sempre falava, né? Só que ela sempre vinha com aquela mentalidade de concurso público. Lá em Teresina, infelizmente, é assim. Só dá certo na vida quem faz concurso e quem é médico. Então, assim, ela sempre vinha naquela, meu filho, estude que a vida muda. Minha vida mudou, porque eu estudei. Só que ela queria que eu fizesse concurso público. Ela tinha razão até a segunda vírgula, né? Até a segunda Mas vírgula. eu vou te falar, não é coisa só do Piauí, não, tá? Não é coisa só do Nordeste, não. Aqui em São Paulo, minha mãe tem a mesma... Tinha, né? Ela mudou. Mas quando eu entrei na faculdade, até um pouco antes, o sonho dela era que eu fosse um juiz, um promotor, um concurso público para ficar tranquilo. E hoje, se você conversar com ela, ela dá risada porque ela fala assim, nossa, ainda bem que ele não seguiu para aquilo, porque eu imaginava que não trabalhava e ganhava um bolão. Aí ela conheceu alguns juízes, e viu que o pessoal leva trabalho para casa. Se você vai para uma comarca pequena, você, dependendo da comarca, você tem que dormir na delegacia, porque é o único lugar seguro. Você imagina você ser juiz numa cidadezinha do interior que tem o juiz, o delegado e o padre para decidir as coisas? Assim, Deus me livre. e foi muito difícil, assim, porque eu ficava irritado, sabe? Quando ela pegava e mandava edital de concurso, ela mandou edital de concurso, eu acho que até 4, 5 anos atrás. Ela só foi entender quando eu comecei a proporcionar para ela situações. Ela, poxa, ele me deu um carro. Poxa, ele botou uma energia solar em casa. Eu, mamãe, deixa eu lhe falar, quanto é que a senhora ganha? X, tá. Olha a minha fatura de cartão de crédito. Se eu pago uma fatura dessa, que chega a ser até o dobro que a senhora ganha, a senhora acha que eu tô bem ou mal? Aí foi que ela foi compreender o que é a advocacia. E a advocacia empreendedora muda vidas, né? Muda vidas. Muda vidas. E como que você começou na advocacia? Tá, e você fez a faculdade, passou na OAB, e aí? Sim. Você foi advogar para os outros? Perfeito. Você já abriu o seu escritório? Como que foi essa Aí é história? que tá. Quando a gente termina a faculdade, eu acho que todo mundo passa por aquela ansiedade absurda, né? Aquela tristeza. Aí eu olhava assim, olhava pro lado e via assim, poxa, o jardim do vizinho é tão verde e o meu não é. Poxa, eu devia ter estudado para medicina. O cara tá fazendo... fez medicina, tá ganhando 15 mil, saiu da faculdade. Nem saiu direito, né? Já tá fazendo lá os plantões Já tá fazendo dele. os plantões dele, tô ganhando 15 mil. Aí eu, Senhora. poxa, cara, eu tô tão triste. Mas enfim, o que aconteceu? Eu sempre tive, voltando ao assunto, eu sempre tive uma mentalidade de que, cara, eu preciso ter a prática do direito. Então, eu comecei a estagiar já no 2º ano do curso. Eu passei 4 anos no escritório do ex-deputado Zé Santana, lá em Teresina. Sou muito grato a ele. Foi um aprendizado absurdo. Um aprendizado absurdo. Ele tratava com direito municipal, mas, enfim, tinha de tudo no escritório. Então, foi uma grande escola. E quando chegou ao final do curso, eu não deixei nem a possibilidade dele chegar e me ofertar um valor. Porque realmente eu não me via como advogado empregado. Eu não me via naquele momento com possibilidade de crescimento ali, né? Não fazia sentido, né? Não fazia sentido para eu ser advogado empregado. O tanto que você ralou, o tanto que você estudou. E sua mãe ia ter razão do concurso público. Aí foi quando eu tive um alinhamento com o meu sócio, o Guilherme. O Guilherme, eu conheço o Guilherme desde o colégio. A gente estudamos no Dom Barreto juntos, né, que é outro ponto que eu sou muito grato que me proporcionou a educação. E com certeza eu chego e falo, hoje eu sou quem eu sou em razão do Dom Barreto. Que é uma educação que puxa muito, enfim. Ele te ensina a estudar como nunca. E nós estudamos no Dom Barreto juntos, estudamos, e quando eu fui me matricular na Camilo Filho, eu tava... Parece coisa do destino. Eu tava entrando na faculdade e o Guilherme tava saindo. Oxe, o que tu tá fazendo aqui? Eu tô matriculando. Tanto é que a matrícula dele, salvo engano, era 11, 10, 10, 14. A minha era 11, 10, 10, 15. Olha que legal. E a gente já não tava mais tão próximo porque, por acaso, né, ele mudou de colégio, a gente... Enfim, mas nos reencontramos. Quando nos reencontramos na faculdade, a gente estudava junto pra prova. Tinha, dentro da minha casa, né? A gente reunia um grupo de alunos, a gente fazia um grupo de estudos lá dentro de casa. Então, só para você ter noção do quanto
a questão do ambiente, que eu não tinha essa atenção, já tinha uma ambiência lá na faculdade. Influencia demais, né? Todo mundo focadinho para poder estudar. E sempre eu com o Guilherme. Era eu, Guilherme e mais alguém, mas sempre eu e o Guilherme. E aí a gente se tornou cada vez mais próximos. Fizemos TCC juntos, fizemos o OAB juntos, escolhemos a mesma área de trabalho, até a nota foi parecida. Eu tirei 65 na primeira fase, Guilherme 64. Na segunda fase eu tirei 9,5 e o Guilherme 9,4. Nossa, os bichos estudavam, hein? E aí a gente olhei pra ele, a história do Guilherme é muito parecida com a minha. Filho de servidor público, pai dele da Justiça Federal, mamãe da Justiça do Trabalho. Os dois super endividados. E a gente, com a mão na frente e outra atrás, Guilherme olhou pra ele, ele olhou pra mim. Cara, Igor, vamos advogar. Cara, vamos. E o que tu tem? Ele, nada. Eu também, nada. Depois vamos fazer o seguinte. A gente já terminou a faculdade, vamos pedir colação antecipada. Tem uma galera da turma aí que quer colar grau simbólico, né? Porque estavam devendo matéria e a faculdade não permite que eles colem grau naquela festividade que a gente vinha pagando já a faculdade toda. Cara, vamos pegar essa turma. Vamos entrar com mandado de segurança para eles, vamos conseguir a colação de grau e com esse dinheiro a gente já dá o pontapé no escritório. Ele, rapaz, pois fechou. Dito e feito. Conseguimos que todo mundo colasse grau, juntamos um dinheiro, começamos a montar o nosso escritório. Só que a gente não tinha o dinheiro do aluguel, tinha que pegar mais ações. Por sorte, para você ver como Deus faz as coisas. Teve um problema lá na ligação de energia, que nosso escritório ficou 6 meses sem energia. Que isso? E a gente passou 6 meses sem pagar aluguel. Só ia pela manhã fazer as coisas no escritório para assistir um ambiente. Depois foi dito e feito. Foi o que a gente precisava para gente tocar o barco. Aí você pergunta, Igor, quantas vezes você tirou R$1 do bolso para pagar as custas do escritório? Nenhuma. Nós sempre fomos abençoados. O escritório sempre se pagou. Sempre se pagou. No primeiro ano, eu até lembro como se fosse hoje. No primeiro ano de escritório, eu comprei um carro e o Guilherme casou. Porque a gente pegou quase 50 ou foi 70 reclamantes que tinham saído de uma terceirizada vinculada à federal. E aí foi o dinheiro que eu nunca vi tanto dinheiro na vida que eu tinha recebido. Amém. E foi incrível. Todo ano aparecia. E no outro ano, de novo, não sei quantos funcionários da federal. E aí a gente foi criando nosso nome. Sempre na Justiça do Trabalho. O Guilherme, que é muito bom na parte civil, imobiliária, empresarial, também trazia. E a gente também desenrolava. Hoje o escritório está bem focado, né, nessa parte imobiliário e civil. Vocês são mestres nisso daí, mas vocês também dão um show na Justiça do Trabalho, né? Ficou bem esses dois ramos. Inclusive, eu aproveito essa pausa, um abração para o Guilherme, um cara muito querido. Infelizmente, ainda não conheço pessoalmente, mas não faltará oportunidade. É um cara que eu gosto muito de conversar. Dá para ver que ele é a mesma energia que a sua, né? É um cara que tem muito sangue no olho para conseguir a coisa. Mas o que eu acho que é engraçado isso daí, que é até importante para a gente entender, é como vocês têm esse sangue no olho, mas vocês respeitam o processo. Então, você disse, pô, pegou 70 num ano, aí 50 e poucos no outro, vocês tinham tudo para ter ficado louco. Como que foi para continuar com essa cabeça que vocês tinham lá no começo, tipo assim, tem que fazer virar, custe o que custar e vamos continuar nessa pegada? Porque muita gente aí já teria deslumbrado. E é difícil, porque assim, a gente tem uma mentalidade, tanto eu como ele, né? A gente veio do nada. A gente realmente abriu o escritório com a mão na frente e outra atrás. A nossa mentalidade é manter o padrão. Se eu vivo, quanto é que eu preciso para viver meu padrão hoje de vida? É X? Beleza. Se eu ganhar 50X hoje, eu vou gastar X. E aí o resto eu vou investir no escritório. Como a decisão que a gente teve ano passado de investir em autoconhecimento, em mentorias. E, com certeza, novamente, eu não me canso de falar, essa mentoria muda vidas. E mudou a minha. Eu fico muito feliz com isso, porque a gente faz com muito carinho. O Mendes está aqui acompanhando. Ó. Eu sei que esse episódio vai ser uma quarta-feira, mas hoje é um domingo. E, cara, eu nem precisei chamar. Ele falou, não, o Igor vai estar lá, o Guilherme infelizmente não vem, mas o Igor vai estar, o Pedro vai, eu vou. Assim, então, quer dizer, a gente faz com muito carinho e quando recebe um depoimento desse, a gente fica feliz porque realmente a gente não quer ser mais um. É a mesma coisa que vocês falam, de ser diferenciados, né? Cabral, na verdade, é matemática. Eu tô falando aqui de dobra de faturamento. Tô falando de recorde de faturamento. Então, assim, é estatística.
Os resultados não mentem. Os resultados dizem e afirmam. O escritório Barbosa e Paz hoje é outro. A mentalidade é outra. A ambiência, entender o que é ambiência. Mas aí é uma coisa que eu bato muito na tecla. Isso daí tem mais mérito de vocês do que nosso. Por quê? A gente entrega o caminho. Mas quanta gente que você conhece que já teve esse caminho na mão e não fez? Não adianta, cara. Vocês eram um escritório que já faturavam bem. Vocês não chegaram lá numa situação tipo, tô precisando ganhar dinheiro. Não, vocês já chegaram bem. Vocês queriam melhorar. E que é louvável isso, é muito bom. A gente tem que buscar cada vez mais e mais e mais. Eu acho que sempre dá para melhorar, tá? Só que vocês aplicaram. Então, como que foi essa transição, por exemplo, pro digital, para quem ficou curioso? É muito difícil. Assim, o Guilherme ele é um cara muito introspectivo, né? Introspectivo, que eu quero dizer, com o digital. Ele aqui, ele desenrola, ele fala com o pessoal, mas com o digital, com as câmeras, ele tem esse problema. Já eu, nem tanto. Mas eu tava passando por um período que eu tava até sem Instagram, pra você ter noção. E eu ficava naquela situação, a gente tinha aquela... Poxa, advogado TikTok, advogado passar por situações... Até eu perceber que, na verdade, é comunicação. Você precisa comunicar com seu cliente. Não adianta você chegar e dizer, o Igor e o Guilherme são bons. E eu tenho, modéstia à parte falando, eu sei. Eu e o Guilherme, nós somos realmente muito bons. Nós somos referências dentro das áreas que atuamos dentro do nosso estado. Mas, assim, não adianta nós sermos bons aqui dentro dessa sala se o público não sabe que eu sou bom. Foi quando eu percebi o quê? Poxa, tem muita gente ruim ganhando dinheiro. Porque ele se vende melhor, né? Porque ele aparece mais. Não tem muito o que fazer, cara. Não tem muito segredo. Se fosse na advocacia antiga, distribuir o cartãozinho, quanto tempo você demoraria para distribuir 3 mil cartões? Absurdo. Tem gente que não distribuiu 3 mil cartões uma vida inteira. Tô falando de distribuir na mão, não você deixar um bloquinho eu não vou longe, não. Porque, assim, você lembra que quando a gente pede um cartão, vem um milheiro, né? Uhum. Eu acho que o meu primeiro milheiro ainda hoje tá lá no escritório. Você tem noção. E eu tô falando de distribuir cartão e entregar na mão. Não é deixar, tipo, um bolinho na padaria, um bolinho numa banca. E teve uns bolinhos espalhados por aí também. Então, esses daí não conta. Não conta. Esses daí não conta, não. Tô falando de ir lá e entregar mesmo. Tá. Hoje em dia, você faz um vídeo, ele tem a chance de bater 3, 4, 5, 10 mil visualizações e são pessoas conhecendo o teu trabalho. Com certeza. E você partiu e encarou isso de frente. Veio cliente do digital? Muitos. Inclusive, dentro de umas redes sociais que eu nem tinha. TikTok, Kawaii. Eu vi a publicidade do Kawaii saindo assim... Assista vídeo pelo Kawaii e ganhe dinheiro. Então, assim, vou criar um negócio desse. Mas, assim, é incrível a entrega, é incrível a quantidade de clientes que chegam. Entender o que é tráfego, ADS, meta. Cara, o que é isso? Google Meu Negócio. Está lá, 5 estrelas do Google Meu Negócio. Batendo recorde de avaliações a cada vez. Enfim, é uma situação que realmente muda. Atender o Brasil todo? Peraí. Rompeu a bolha do Piauí? Rompemos. Finalmente conseguimos romper a bolha do Piauí. Você só não tinha rompido antes porque o pessoal não conhecia. Porque, assim, gente, não tem segredo, é lógica. Eu sei que o direito não é uma ciência exata, até por conta disso tem juiz, tem promotor, senão a gente colocava o papel de um lado, outro colocava do outro, uma máquina já definia. Eu sei que não é isso. Mas a gente está falando aqui de marketing. É outra coisa. A pessoa precisa te conhecer. Ela precisa entender o que você faz, como você atende. E tem mercado para todo mundo. O advogado que não está nas redes sociais é um advogado que, infelizmente, não vai prosperar. É muito difícil. Pode até ter uma vida boa, mas nunca vai atingir o potencial máximo dele. Ele está desperdiçando talento ali. Porque você imagina, você mesmo falou, considera seu trabalho bom. Então é responsabilidade tua vender para mais pessoas. Com certeza. É responsabilidade sua fazer com que mais gente tenha a vida modificada graças ao seu trabalho, né? E é justamente a mentalidade que eu e o Guilherme temos. Não é só ganhar dinheiro. Não é só ter uma situação que eu possa hoje viajar para onde eu quiser, ir para o melhor restaurante da cidade, quando eu quiser. Sem olhar preço, né? Sem olhar preço. Não é isso. É realmente modificar vidas. Cabral, eu tenho hoje clientes que tinham uma vida paupérrima. Hoje eles são empresários. Donos de postos de gasolina. Porque você donos de mercado. Né?
por conta de uma ação que a gente conseguiu, juntamente com ele, êxito. Cara, isso não tem preço. Não tem preço. É mudar vidas. Lá no escritório a gente tem processo de 2 mil a 55 milhões. E eu te digo que a mesma atenção que eu dou para um processo de 55 milhões, eu dou para um processo de 2 mil. Porque eu sei o que é carregar uma dor. Cada processo carrega a dor de um cliente. Cada processo carrega uma angústia. Vai ver um cliente simplesmente não tá dormindo por causa de um processo de 2 mil reais. É minha responsabilidade social, profissional, de acolher aquela dor. Perfeito. E isso é o diferencial do nosso escritório. Nosso escritório a gente não olha para quem é o cliente. A gente olha para trazer uma solução para aquela dor. Eu acho que o que mais a gente tem de tesouro na vida é nosso nome. E é o que eu mais prezo hoje, é o nome do Barbosa e Paz, é o nome de Igor, é o nome do Guilherme. Não, é incrível. O que vocês fazem, assim, é fora da realidade. Quando você me contou lá dos casos do caminhoneiro, eu falei, nossa, cara, que genial aquilo. Fala um pouquinho aí para quem está começando no direito do trabalho, o que é esse direito dos caminhoneiros, que você aprende com ele, viu? Eu dou todo o mérito aqui, porque eu aprendi com ele. Mais gente da mentoria aprendeu. O Elton, por exemplo, né? Você citou uma situação que, na verdade, tem campo para todo mundo. E era um nicho que a gente guardava 7 chaves. Eu não contava para ninguém. É um nicho que modificou a vida do escritório. E como que teve esse estalo? Antes de você contar então do caminhoneiro, eu prometo que eu volto. Eu sei que você está curioso aí, não vou fazer igual diz entrevistador que corta, não, vou voltar. Mas como que você mudou esse estalo? Porque você guardava 7 chaves para falar para ninguém. Foi uma das primeiras coisas que você falou quando você entrou no grupo. Falou, galera, quem mexe com trabalhista, atenção para essa ação, atenção para esse público, porque o valor é alto, muda a sua vida, muda a vida do seu cliente. Para a empresa, ela sabe que ela está devendo aquilo, ela tem como pagar, porque, enfim. Qual que foi o estalo para você falar, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas? O estalo foi entender que tem campo para todo mundo. O estalo para a gente, na verdade, foi compreender que estendendo a mão, vou estender a mão para você também. E chegou um momento que eu decidi compartilhar. Porque eu precisava também divulgar que eu era referência entre os motoristas. Na verdade, essa situação que nós hoje somos referências de motores de caminhão é mais dentro do estado do Piauí e um pouco para o Maranhão. Hoje nós temos uma empresa que faz transporte de cargas que pediu recuperação judicial. Tem mais de 4 bilhões para a gente receber dela. A gente tem como receber porque, enfim, tem patrimônio. E é um nicho que gera de causas que a gente tem de 70 a 600 mil. A última que eu lhe mostrei chegou a 620 mil. Não, foi maravilhoso. Aquilo ali foi lindo. É um absurdo. Demais. Mas o que é o nicho dos motoristas do caminhão? Nós temos uma lei chamada Lei dos Caminhoneiros, Lei dos Motoristas Profissionais, que prevêem que o empregador tem que fazer o controle da jornada. Nós temos um paralelo numa situação de um empregado normal, que a súmula do TST prevê que o controle de jornada só é apenas para empresas acima de 20 funcionários. Só aí a gente tem uma porrada de empresa que não faz o controle da jornada. Por quê? Desconhecimento. Não tem uma assessoria técnica. Fica uma situação que hoje nós sabemos que os motoristas é a classe de trabalhadora que move toda a economia do Brasil. Não é à toa que há anos atrás, que quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, o Brasil parou, virou um caos. E os caras trabalham pra caramba, cabrão. Eu tô falando de uma classe trabalhadora que simplesmente deixa de estar com a família. Imagine a quantidade de datas comemorativas que ele se ausentou. Não vê o filho crescer. Eu tô falando de um empregado que tem um descanso semanal remunerado por mês, ou até nenhum. Eu tô falando de um empregado que se sujeita a jornada acima de 48 horas. Como assim 48 horas? 48 horas direto. E sabe qual foi a maior dificuldade desse nicho? É tentar explicar para o juiz, que fica dentro da sala dele, dentro do tribunal, a realidade do caminhoneiro. Muitos deles falavam que o caminhoneiro era um super-herói trabalhista. E ele é um super-herói trabalhista. Eu desconheço hoje
uma classe trabalhadora que trabalha tanto quanto caminhoneiro. Tem que se sujeitar, às vezes, até a medicação para se manter acordado. Se sujeita a acidentes em razão das longas jornadas. E o pior é estar longe da família. Então, a classe trabalhadora dos caminhoneiros se sujeita a grandes jornadas. E foi aí o estalo. Peraí. Fui estudar a lei dos motoristas. Que, inclusive, foi parar no STF agora. Que tem uma paradinha. Eu até utilizo esse termo para ficar mais fácil no linguajar dos caminhoneiros, que lá era o tempo de espera. E hoje tudo virou tempo à disposição. Voltando ao assunto das empresas que controlam a jornada, a gente tem a seguinte situação. Eles só controlam o momento que o caminhão está em movimento. Eles não sabem que o motorista chega na empresa às 7 horas da manhã e vai inspecionar o caminhão, vai olhar a nota fiscal, fica dentro do caminhão, carregando o caminhão de doca em doca, e isso dura todo dia. Só vai viajar no final do dia. E isso é trabalho, né? E isso é tempo à disposição. Teoricamente, se fosse para seguir o jeito que eles queriam, o cara tinha que chegar lá, o caminhão tá pronto, carregado, as notas fiscais tudo Exatamente. lá no porta-luva, ele só sentar e ir embora. Só que essa não é a realidade. E mesmo assim, né? Ele senta, vai embora e dirige durante aí 24 horas sem parar, pelo menos, né? Dependendo da distância. A grande maioria faz dessa forma. Por exemplo, grande parte dos nossos casos, eles trabalham de 5 às 22. Nossa. Dá uma jornada absurda. Isso quando não roda o tempo todo. E, além disso, a gente tem o quê? Intervalo, interjornada desrespeitado, que era para ser 11 horas. Não, nunca vai bater 11 horas. Aí tem um problema, não sei se outros lugares tem, mas deve ter também. Aqui em São Paulo tem um problema muito grande, que eu acompanho, porque eu moro ali na Vila Leopoldina, perto do Ceasa. Sim. Aí eles chegam e eles não podem andar por dentro da cidade em determinados horários. Tem Então eles têm que ficar parado ali fora, ali na Anhanguera, em algum posto, esperando dar horário para entrar, aí entra, aí uma fila para descarregar no Ceasa, que aí ninguém consegue passar. Quer dizer, ainda são hostilizados pelo pessoal que mora ali, porque fica com raiva, porque aquela fila de caminhão. Quer dizer, se você parar para pensar, é um trabalho sofrido, né? E isso tudo é um tempo à disposição. Tu sabe o que as empresas estão fazendo agora? O quê? Para respeitar o DSR? Eu tenho um caso de um caminhoneiro que ele... Sábado para domingo ele tenta voltar para Teresina. Uhum. E a empresa ela bloqueia o caminhão no domingo para o caminhoneiro não fazer, não andar. Aí imagina, ele chega em Altos, que fica em torno de 30 km de Teresina, e vira domingo. A empresa bloqueia. E aí ele fala, bom, vou pegar um ônibus e vou para casa. Sabe o que a empresa faz? Se você sair daí, eu vou lhe dar uma advertência ou suspensão, porque você vai deixar o caminhão só. Que é isso? Isso aí é DSR, Cabral? Claro que não, é. O cara não tem direito de fazer o descanso dele. Ele tá... Olha, até engasgo, porque assim, ele não tá trabalhando, mas ele tá à disposição da empresa. Tá olhando o caminhão. Que é isso, gente? Ou seja, ele deixa... Aí a gente discute até o acúmulo de função, né? Deixa de ser caminhoneiro para passar a ser vigia. Pois é. Então, assim, essa é a situação dos caminhoneiros. E, como eu passei, às vezes os juízes não compreendem. Vê o valor da causa alto, vê uma jornada realmente alta, ele diz, não, isso aqui não é possível. Quem é que trabalha 48 horas seguidas? Eu te digo, é o caminhoneiro. É, eu tive um caso só aqui em São Paulo desse, mas não era exatamente caminhoneiro, mas me recordou bastante disso. Era um entregador. E Só que era o mesmo esqueminha, né? Não, imagina, era o mesmo esqueminha. O cara carregava a van, aí ele tinha que seguir. Aí eu fiz... Eu lembro que foi uma das primeiras ações que eu fiz no escritório. Eu fui pegando via Google Maps. Sim. Os caminhos que ele fazia. Eu falei, não bate. Porque quem mora aqui em São Paulo sabe. O cara saía aqui da Zona Oeste, só que ele tinha que carregar em Carapicuíba, aí ele voltava por Osasco, que já são 2 cidades diferentes. Tudo colado, mas 2 cidades diferentes. Com o trânsito de São Paulo vai fazendo a conta. E o cara terminava no extremo leste de São Paulo. Era o outro lado. Tipo assim, não fazia o menor sentido. Quer dizer... E o juiz fez a mesma pergunta. Nossa, doutor, tudo isso de hora extra? Tem certeza que ele trabalhava tudo isso? É um absurdo, absurdo. Mas além de caminhoneiro, você atende outras coisas também. Sim, dentro da seara trabalhista a gente atende tudo. Aparece muito reconhecimento de vínculo. O interessante é que tem aparecido muito, é uma causa específica, é um valor baixo, mas que o pessoal não se atenta, Cabral. Ele pega, te contrata, olha, vou assinar a sua carteira, mas você é contrato de experiência. Às vezes nem assina, né? Uhum. O pessoal tem a mentalidade de contrato de experiência, não tem que assinar carteira.
a gente pede reconhecimento de vínculo e, consequentemente, pede rescisão indireta por conta daquela não assinatura da carteira. Aí dá 7, 8 mil por 2 meses, a depender do salário. Outra situação, eles até assinam contrato de experiência por 30 dias. Só que qual é a mentalidade? Por lei, em tese, eu posso ter um tempo de experiência até 90 dias, certo? Certo. Só que eu assino um primeiro contrato de 30 dias e eu não assino um aditivo. Aí chega no dia 90, demite o funcionário. Olha, mas eu estou lhe demitindo, mas como um contrato de experiência. Só que a experiência só foi até o dia 30, né? Porque ele não assinou aditivo. 31 para frente. E aí é uma causa que tem aparecido muito do escritório. E a gente tem que ter esse trabalho de conscientização, porque os trabalhadores não sabem. Eles têm esse desconhecimento. Por isso a importância dos vídeos. Eles compreenderem o seguinte, que contrato de experiência ele tem que ser um contrato escrito, formalizado. É o mesmo caso do contrato 12 por 36. Eu tenho que ter um acordo formalizado. A reforma trabalhista permitiu que não fosse apenas por convenção coletiva. Agora ela permitiu que eu tivesse um acordo instrumentalizado que prevesse que aquela jornada fosse ser por 12 por 36. Então é uma situação que também é frágil. A gente vai pegando, na verdade, o bom advogado trabalhista ele vai observar o quê? O que a lei exige? Empregador doméstico. O empregador doméstico ele tem a obrigação de controlar a jornada do empregado. Então, se eu pedir... Eu gosto muito de brincar de um termo chamado brincar com o ônus da prova. Que é onde eu sei se eu vou ganhar ou se eu vou perder. E eu não gosto de entrar para perder. E aí, no caso do empregado doméstico. Ah, doutor, eu trabalhava de 8, mas era para ser até 18, mas eu faço jantar, eu fico até 21, mas eu não tenho como provar, por isso que eu acho que não dá pra gente entrar com hora extra. Calma, o ônus é dele. No empregado doméstico muda, né? Muda. O patrão precisa... O ônus é dele. Ele que vai ter que provar que você encerra a jornada nos 18 horas. Do mesmo jeito que a gente começou o gargalo do motorista profissional. De quem é o ônus da prova? Reconhecimento de vínculo. Reconhecimento de vínculo, tudo bem que o ônus da prova é do empregado. Só que o jogo pode mudar. O pessoal não entende o que é a inversão do ônus da prova. E eu acho que hoje o bom advogado trabalhista, para ele ser bom e compreender bem o processo, ele precisa entender processo trabalhista. Muita gente quer saber só de marketing, mas você precisa estudar também o direito material e o direito processual. E eu entendo que hoje o ônus da prova é quem vai dizer claramente que se você vai ganhar ou se vai perder. Por exemplo, Cabral, eu trabalho na Cabral Academy. Aí se você negar, o ônus é meu. Uhum. Agora, se você chegar e dizer, não, Igor, você apenas prestou serviço. Opa, o ônus já é seu. Se você não provar, eu trabalho. Agora você vai ter que provar que eu prestava serviço pontual. É o tudo ou nada nessas ações de vínculo. É o tudo ou né? nada. Eu gosto muito Eu dessas adoro ações. essas ações. É, porque é 8 ou 80. Ou você perde tudo ou você ganha tudo. Se eu perde tudo, eu ganho tudo. Porque você comprovou que era, aí vai puxando o fio, né? Aí tá tudo errado. Aí, cara, que aula. E lá vocês não têm limite de valor? Como que é isso? Vocês pegam, tipo assim, chega um casinho pequeno... Cabral, uma das coisas que eu aprendi com você foi o seguinte. Eu tinha muita raiva. Tinha raiva. Raiva que você não imagina. Chegava uma dúvida. Tirar uma dúvida aqui dele. Ou então o sujeito falava no WhatsApp do nosso escritório. Calcula minha rescisão. Ô, meu amigo. Pense numa raiva que dava. Rapaz, o cidadão fala com a gente só pra calcular a rescisão. Aí eu, rapaz, depois passe a cobrar logo a rescisão. Só que é a maior idiotice que o advogado pode fazer. Foi quando a primeira mentoria que você falou, meu amigo, dúvida precede o lead. Não quer dizer que aquele lead vai vir agora, mas ele pode vir depois. Acolha aquela dúvida. Acolha aquela dúvida que se ele não vier por ele, vai vir por outro, porque ele vai te indicar. E eu mudei a mentalidade da equipe. Pessoal, a dúvida ela tem que ser respondida da melhor forma possível. Entregue uma solução para esse cliente. Mande ele para o PROCON, mande ele para a Defensoria, mas entregue a solução concreta. Acolha. E aí que chegou uma situação. Meu amigo, se for para ganhar R$100 no processo, a gente está entrando. Porque dali pode vir outras.
Então, independentemente do valor da causa, a gente vai pegar. A gente, quando abre o escritório, a gente tem essa mentalidade, né? Que a gente quer que já chega tudo mastigadinho. Sim. Acho que todo mundo que abre o próprio negócio gostaria que todo mundo que entrasse. Mas se a gente parar para refletir, quantas vezes você não foi numa loja só para se informar sobre alguma coisa? Quando você está procurando um carro novo, quantas vezes você vai lá, olha, você até fala, não, só estou dando uma olhadinha. Você olha, você quer ver como é por dentro, você quer ver preço, aí você quer ver na outra. Você imagina se a concessionária tivesse o mesmo raciocínio que o nosso? Sabe o que é isso aí? Infelizmente, nós não tivemos esse curso de gestão e administração na faculdade. Não, não tem. Não tem, infelizmente. É que a faculdade ela tem um caminho, né? Ela prepara a parte acadêmica, Sim. né? E para você passar na OAB. É essa a missão dela. Mas ela não te ensina o financeiro, ela não te ensina uma administração, marketing. É que nem eu estava conversando com um colega. Ele já é formado em contabilidade e está terminando direito, né? Ele estava pedindo uma oportunidade, enfim, mas estava sem tempo. Ele, cara, Igor, porque eu sempre ouvi falar que a teoria é muito diferente da prática. O amigo é totalmente diferente. Totalmente. Mas uma depende da outra, né? Uma depende da outra. Por exemplo, você conseguiu aplicar as coisas que eu te ensinei, porque lá na nossa mentoria a gente não fala sobre direito material. Muito pelo contrário, eu aprendo com vocês. Eu aprendo muito. Nem me meto a besta de querer te ensinar um recurso, uma inicial. Não, não é isso. Mas também não ia adiantar nada eu falar, acolhe aquele cliente, faz um atendimento bom se você não soubesse a parte material. Então, uma coisa complementa a outra. A gente não pode, né, renegar nenhum nem outro. O ideal é combinar os dois. Eu vejo muita gente aí na internet, muito mentor de palco, mentor de internet, falando que não precisa fazer pós, não precisa estudar, não precisa... Cara, eu já sou um ponto contrário. Eu acho que se você pudesse especializar, sim, se você puder fazer uma faculdade bem feita, igual você fez, ou então, por exemplo, vai fazer um serviço para caminhoneiro, debruça naquela lei e lê ela inteira. Sabe? Eu acho que você precisa ter a base. Exatamente. Por exemplo, eu acho que, na verdade, tudo no tempo de Deus, como você falou. Vocês têm muita paciência, né? Para poder alcançar o que vocês almejam. E eu vou te falar, o que a gente almeja é o céu. Mas você tem que ter a paciência para poder chegar lá. E vão chegar, não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. E eu entendo, sim, que primeiramente eu acho que eu fiz o caminho certo. Eu procurei ter uma base boa. Sólida. Uma base sólida, né? O nosso escritório no off, como falam, já era bem consolidado, tinha uma carteira de cliente muito boa. E porque, assim... E depois a gente procurou a parte da gestão e do marketing. E, por exemplo, hoje nosso escritório é praticamente full service. As áreas que nós não atuamos, nós levamos para nossos parceiros. E hoje eu tenho uma carteira de parceiros assim incrível. E o interessante é que dentro do grupo é você ter aquela segurança que você está fazendo parceria. Posso até nunca ter te visto, Cabral. Mas por você estar dentro do grupo, eu vou ter a segurança uma de estar passando que é uma causa que realmente é muito boa. Mas além da parte trabalhista, a gente cuidou lá no começo, que eu até tinha mencionado a você, a questão de mentalidade escassa, né? A gente tinha a seguinte mentalidade: para a gente se manter, a gente precisa de algo que nos dê previsibilidade. Claro que lá na frente eu entendi que a previsibilidade também pode vir das ações de êxito. Podem. Mas antes disso, a gente decidiu o quê? Atender empresas. Hoje a gente tem uma cartela de empresas incrível, diversificada. Temos, hoje, boa parte das imobiliárias estão conosco. Imobiliárias bem consolidadas dentro do nosso estado. Que conseguimos arredondar a parte jurídica. Inclusive, dentro da pandemia, nós somos muito gratos a elas que honraram incrivelmente conosco. Um grande abraço a todos os nossos clientes em razão disso. E na pandemia foi onde modificou mais aconteceram situações na pandemia que eu nunca nem imaginei na minha vida. Essas imobiliárias trabalham com locação e todo dia era uma situação diferente que a gente nunca nem imaginou. A gente modificou os contratos 5 vezes. Mas voltando ao assunto, diante disso a gente o quê? Trouxe a previsibilidade e trouxe o nosso custo fixo. E nos deu aqui a liberdade de poder ir para outras áreas, de buscar realmente a questão do êxito, né? Então a gente montou o escritório nesse escopo. É incrível, incrível demais. Você vê que saiu de um escritório que não tinha, saiu na verdade de uma sociedade que não tinha dinheiro para nada. Tiveram a ideia de fazer lá o MS, o mandato de segurança, conseguiram o dinheiro, aí não iam conseguir pagar o aluguel.
Teve a situação lá que teve um pezinho de sorte também, que é o que você falou. Deu passo, Deus deu chão. 6 meses. E aí, pra quem não se tocou ainda, faz a correlação. 6 meses sem luz. Sem luz é sem um ventilador, meu irmão. Tô nem falando de ar-condicionado, tô falando um ventilador no Piauí. O cabra tem que ser macho mesmo, pá. Existe um período lá chamado BR-Obró. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Meu amigo, aí você bota 40 graus pra cima. Na sombra, né? Que se você for ver a estimativa, a gente abriu o escritório mais ou menos em março. Então a gente pegou ainda um pedacinho do BR-Obró. Foi puxado. Mas é incrível, Cabral, como aparecem anjos na nossa vida também. A gente tinha uma salinha pequena e fomos depois para uma sala menor ainda. Porque não deu, teve um problema na primeira locação. E depois a gente foi para um coworking em Teresina, num prédio chamado Petit Premier. E aí apareceu... Já tinha esse anjo na nossa vida desde sempre. A gente se encontrou por um acaso, por um negócio que deu errado com um terceiro. Eu conheci ele, que é o Valmir, né? Que ele é contador e advogado em Teresina. E ele chegou e indicava clientes pra gente. Um dos melhores clientes, ele veio da mão do Valmir, veio da indicação do Valmir. E ele chegou e disse, olha, vocês não merecem essa estrutura. Vocês têm que ter uma estrutura melhor. Vocês precisam ir para um lugar melhor. O escritório dele é no centro. Ele é um dos melhores contadores do estado do Piauí. E ele chegou e disse assim, Igor, eu preciso ter uma sala, um local de atendimento na Zona Leste. Vamos comigo, eu divido os custos com vocês e vamos montar um escritório na Zona Leste. Vocês ficam com a parte de vocês, não quero nada. Só quero minha salinha. E ele dividiu os custos com a gente. E pagou aluguel por um período também. Engraçado que nessa sala também ficou um tempo sem pagar aluguel, você acredita? Por conta de energia. E foi ótimo porque a gente precisava montar a sala. A gente entrou nessa sala apenas com nossa sala pronta. São 6 ambientes esse nosso novo escritório, né? São duas salas que a gente alugou e são 6 ambientes. Aí começamos a fazer permuta, prestamos assessoria para uma empresa de gesso, ela botou o drywall, enfim. E aí tivemos esse prazo de aluguel e ele arcando o aluguel junto com a gente, até que chegou um momento que a gente montou todo o escritório, gastamos um valor absurdo. Aí eu cheguei no Valmir e falei, Valmir, e tua sala? Não. Ali tudo é de vocês. Eu só precisava dar o pontapé para vocês terem coragem. E entenderem que uma estrutura ajuda a imagem e a estrutura vai dobrar o valor que vocês cobram. Viva a sua vida. Eu perguntei pra ele assim, Valmir, por que tu fez isso? Igor, lá atrás, alguém me deu a mão. Hoje eu tô só retribuindo. Lá na frente, nunca se esqueça disso e apenas dê a mão. E isso foi um dos maiores aprendizados que eu tive num cara que foi tudo pra gente também. Incrível. Um cara muito... Não tinha como eu não citá-lo, né? Não, pô, merece demais. Com incrível. certeza. Que história, né, cara? História. Pra quem tá desanimado, pra quem tá desconfortável, que o negócio vai acontecer, vai dar certo. E realmente é aquela situação. A gente foi colocando o pé, aí a gente teve a observação. Rapaz, fizemos uma estimativa de valor do custo do escritório. Guilherme, será que a gente vai conseguir? Amigo, vamos. Botamos o pé, Deus botou o chão. Hoje a gente tem uma estrutura sensacional. Tá pequena a sala pra gente. A gente tá doido pra pegar a sala do lado, mas parece que o pessoal lá não vai sair. E a gente vai vamos tentar pegar outra sala dentro do prédio que nós estamos, né? Que legal. Porque realmente, graças a Deus, por conta das modificações que nós tivemos, a gente precisa já de outro ambiente. Que bom, meu irmão. Deus tem toda a participação nisso, com certeza. Certamente. É ele que conecta as pessoas, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Que história incrível. Só que além desse profissional fora de série que você que o Guilherme também é, o querido Guilherme, você também tem uma parte esportiva aí. Conta essa história do tênis pra gente, que agora é o nosso competidor oficial da Cabral Academy, nosso representante nas quadras. Pois é. Eu sempre gostei muito de esporte, né? Apesar de ser gordinho, é engraçado que eu jogava bola, né? E eu era o último a ser escolhido. Mas o gordinho tem uma habilidadezinha. Aí eu jogava, brincava, ele, rapaz, esse gordinho tem uma habilidade.
Só que, em razão da pandemia, parou o futebol, acabei engordando bastante. Rapaz, se eu voltar a jogar futebol, eu posso trazer um problema pro meu joelho, aí vai me provocar o quê? Engorda novamente. Foi quando um amigo chamado Iago de Carvalho, Igor, bora treinar tênis? Cara, vamos. Aí comecei as aulas. Pô, Iago, que é difícil, né, cara? Que esporte difícil. Porque assim, é muito físico, sabe? Você tem que fazer o movimento certo pra pegar na bola, pra dar o spin, pra passar pro outro lado. Então, assim, é muito difícil o tênis. Aí, só que, quando você começa a passar a bola pro outro lado, começa a dar jogo, aí fica sensacional. E foi um esporte que eu percebi que ele é muito mental. Ele brinca com a tua mente. Exemplo, você tá aqui jogando, você tá até melhor, mas por um vacilo você comete um erro. Por outro vacilo você comete outro. Se você deixar aquilo entrar na sua mente, entrar na sua cabeça, aí já era. Você pode até ser melhor que o oponente. Mas aquilo te engole, né? Aí foi quando eu comecei a melhorar a mente. Olha que legal, o esporte tem toda a relação. E o tênis me ajudou muito num período que eu passei, né? De ansiedade, enfim. E ele, junto com terapia, me auxiliou bastante. E hoje eu não abro mão do tênis. Aí foi quando começaram a surgir competições. E eu sou um cara extremamente competitivo. Se a gente brincar aqui de pau ímpar, eu não vou querer perder. Rolou história, desafio como é, eu vou querer entrar. Legal demais. E aí, com as competições, você vai querendo se tornar cada vez melhor, dar o melhor de si. E aí foi quando o tênis me ganhou por completo. Não, bacana. E com isso você motivou um grupo de 30 pessoas dentro da Cabral Academy. Você foi um dos criadores do Overtime. Conta esse projeto aí pra galera. É incrível. Foi quando, final de novembro, início de dezembro, né? Finalzinho de Eu acho que eu cheguei num dos pesos, bem peso pesado. E aí eu até virei pra minha namorada. Meu amor, eu preciso tomar um jeito e cuidar realmente da saúde. Eu sempre sofri com esse efeito sanfona, né? Uhum. Mas eu comecei a receber alertas, questão de saúde, pressão alta, enfim. E eu observei o seguinte, cara, não adianta você trabalhar, ter uma conta bancária gorda e você ser gordo e não ter saúde, não poder usufruir disso. Você querer ter filhos lá na frente e não ter condição de criar os filhos. Foi quando eu peguei e desabafei no Clube Cabral sobre isso. Cara, tô muito gordo. Eu queria voltar a fazer atividade física. Eu acho que eu tô um pouco sem motivação, enfim, para fazer isso. Foi quando gerou o estalo, né? A Marina Venuto entrou, dizendo que queria. Aí, pois vamos criar um grupo de atividade física, no qual vamos mandar a foto e registrar no Gymhats. E registrar os pontos daquela atividade. Aí, com isso, eu emagreci 14 quilos. Cara, de dezembro para cá. Você foi uma inspiração para tanta gente, você não tem ideia. Inclusive, um beijo para a Silma, que certamente está assistindo aqui. A Silma é uma das pessoas que eu vejo que mais mantém ali a constância. Absurdo a constância daquela mulher. Mas isso começou porque vocês criaram o grupo, vocês tiveram a ideia. E lembra lá no comecinho que eu falei que ele mudou minha vida? E ele mudou minha vida. O Igor foi um dos caras que mudou minha vida, assim, em vários patamares. Porque você me ensinou a ser mais humano, a ter simpatia, a ter essa paciência. Eu sou um cara que eu sou muito imediatista, eu quero as coisas fazer. Às vezes é bom, às vezes nem tanto. Mas eu aprendi muito essa paciência com você. E a parte do Overtime, entrei mais para ver como foi. Falei, quer saber? Tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. e eu, de dezembro para cá, graças a você, eu perdi 25 quilos. Então, meu irmão, tô deixando público registrado aqui o meu muito obrigado, minha gratidão por isso. Você tá mudando a minha vida. Eu vou colocar até um antes e depois aqui dele, nosso, para vocês verem que não é papo, ó. É de dezembro para cá. Então, assim, parabéns por ser esse cara tão querido e tão importante para todos nós. Saiba que você é uma pessoa que não tem um que eu converso lá da Cabral Academy que não gosta de você. Quem não gosta é porque ainda não te conheceu. Aí fala, quem é ele? Eu falo, quando você conhecer, você vai entender. Então, assim, parabéns. Não só pela sua história de superação que honrou o que sua mãe fez por você. E eu tenho certeza que ela se encheu de orgulho a hora que você mostrou
para ela a fatura do cartão e ficou tranquila, parou de enviar concurso. E muitas vezes não é por mal. A gente até fala que às vezes as pessoas que mais gostam da gente são as que mais seguram, né? Talvez se você fosse perguntar para ela sobre abrir o escritório, ela fala, moleque, você endoidou? Vai estudar, vai. Então, assim, parabéns por isso. Parabéns por ser um profissional tão exemplar. Mas, principalmente, parabéns pelo ser humano fora de série que você é. Você muda a vida das pessoas e nunca se esqueça disso. Você muda real, você transforma a vida das pessoas, direta ou indiretamente. Então, cara, independente do que aconteça, independente dos perrengues que você passa, lembre disso, você é referência para muita gente. E a gente está encaminhando para o final, infelizmente, é só 1 hora aqui, senão o pessoal também briga comigo que foi muito longo, embora o seu poderia ter parte 2, 3, 4. Eu quero deixar esse registro aqui. Você é uma pessoa que transforma a vida dos outros, seja pela advocacia, seja pela sua amizade, pela sua parceria, às vezes só por uma mensagem que você manda no grupo. Continue sendo quem você é. Parabéns. Acho que eu fiquei agora até sem palavras. Parabéns, meu irmão. Depois de ouvir isso, realmente é bem emocionante saber disso, porque eu não espero um retorno, sabe? Você faz... Eu realmente faço sem o retorno. Porque eu aprendi uma situação. Não adianta você chegar e rebater algo. É você responder o mal com o bem. E se eu puder contribuir com a vida de alguém, eu vou fazer. Você não tem ideia do quanto você contribui. Você não tem ideia. Parabéns. Porque isso sim muda vidas. Isso sim muda vidas. Como minha vida foi mudada lá atrás. Eu acho que você dá o que você tem. Então, Cabral, te prejudicar eu nunca vou. Mas te ajudar, cara, eu dou o empurrão que for preciso para aquela pessoa entender, compreender, melhorar. Porque eu acho que a gente veio para esse mundo, Cabral, foi para evoluir. Foi para se tornar uma pessoa melhor. E é uma luta diária. É difícil. Tem tentações, tem... Mas eu acho que a construção de um ser humano é baseado nisso. E é baseado em alguns pilares. A gratidão, como eu falei, a humildade e a empatia. E às vezes a empatia talvez resolveriam guerras. Você se colocar no lugar do outro. E às vezes uma pessoa fala mal de você e você não sabe nem o que ela está passando. Exatamente. Cara, foi uma lição de vida esse podcast. Mas a gente não pode terminar sem a parte de frente com o Cabral, 10 perguntas. Ela é bate-pronto. Perfeito. Você responde o que vier na tua cabeça. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, pode ser o que você quiser. Perfeito. Beleza? Então a gente vai começar logo pela mais polêmica. Um time, o maior do Brasil, sem ser o Corinthians, porque senão fica muito maçante falar do Corinthians. Essa é uma dificuldade absurda. Mengão, com certeza. É isso. Um lugar que você viajou e gostou muito. Gostei muito de Campos do Jordão. Um lugar que você pretende conhecer ainda. Tailândia. Oh, aí tá bom demais, hein? Família pra você é? Tudo. Se você não fosse advogado, você seria o quê? Um bom cantor. Essa foi a primeira que veio na cabeça. Põe aí na tela. Põe aí, editor. Põe na tela ele no karaokê aí. Se você pudesse escolher alguém pra almoçar, quem seria? Agora me pegou. Pode ser alguém que já morreu, alguém que tá vivo, uma celebridade, algum não. Difícil, né? Tanta gente. Difícil. Agora, foi uma pergunta bem que pegou. Esse de frente pro Cabral tá complicado. É. Jesus Cristo. Ó, boa. Uma cor. Vermelho. Não é pro Flamengo, não, né? Com certeza. É isso. Uma música preferida ou uma banda? Uns pagode. Aí é bom pagode. Não demais. tenho uma música preferida, mas eu sou... Meu ponto fraco é pagode. Um pagodinho. Pagodinho. Aí é bom demais. Uma coisa que te deixa muito feliz. Muito feliz? Não tem nada que me deixe mais feliz do que um áudio, uma mensagem de um cliente dizendo: você mudou minha vida. Muito obrigado. Show. E uma coisa que te deixa muito chateado?
Eu acho que eventuais erros de procedimento dentro do escritório é algo que me deixa bem chateado, porque é aquela situação, é nosso nome, né? Então, eventuais erros que acontecem dentro do escritório me deixa bastante chateado. Quem gostou desse bate-papo e quer conhecer mais sobre direito do trabalho, quer conhecer mais sobre você, como que estão suas redes sociais? Como que eles chamam? Bom, quiser me conhecer mais, Igor Barbosa ADV no Instagram. No TikTok, eu não sei ainda, porque eu comecei recente, eu não sei qual o perfil. A gente vai pesquisar. Mas lá no link do Instagram tem. Show. Beleza. Essa câmera é toda sua, meu irmão. Pode deixar o recado que você quiser para encerrar com chave de ouro. Foi uma honra te receber aqui. Muito obrigado por ter vindo até São Paulo para gravar conosco. Espero que daqui a um ano a gente grave de novo para você contar as evoluções, contar o que mudou. Certamente o pessoal vai querer acompanhar isso daí. Então, com certeza eu vou querer. Muito Pessoal, obrigado. Eu queria deixar um recado para você que está passando por alguma dor, algum momento de sofrimento nesse momento. Eu vou te dizer que Deus só coloca no seu ombro a dor que você pode suportar. E seja grato por esse momento que você está passando. Isso está te deixando mais forte. Isso vai te deixar mais evoluído. E quando tudo isso passar e você olhar para trás e ver que tudo é fichinha e ver que aquilo foi necessário para te tornar melhor nesse dia. Um grande abraço. Fica com Deus. Foi demais, hein? Isso daqui foi bom demais. Não é possível que você não vai se inscrever para acompanhar os próximos. A gente tem mais um convidado maravilhoso para encerrar a primeira temporada e voltaremos renovados. Meu irmão, obrigado por ter vindo mais uma vez. É uma honra ter você aqui. É uma honra ter você como amigo na minha vida, eu poder te chamar de amigo. Saiba que é uma das grandes vitórias que eu tive na Cabral Academy, é ter você como meu amigo lá, entrou como meu aluno e hoje é meu amigo, é meu braço forte lá dentro e é daqui para a vida. Pelo tempo que você quiser, eu estarei com você. Eu digo isso abertamente. Com certeza. E a gente eu aprendi na vida, depois de muita taca, a diferença de amigo e colega. Exatamente isso. E com certeza, a honra é toda minha de te dizer que você modificou minha vida. Eu sou muito grato pela sua presença na minha vida. E muito obrigado por estar na sua lista seleta de amigos. Tamo junto demais, meu parceiro. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal.